Prepare o seu coração. Ouça a mensagem de fé que te fará mais do que vencedor. Toda honra, toda glória, todo louvor, a majestade, o domínio, a força, seja dado a Deus, a quem tem todo o poder. Uma boa tarde de salvação a todos os ouvintes que vão se conectar nesta live por intermédio do Facebook, onde nós falaremos aqui por áudio acerca do maior psicólogo que já existiu, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem desta tarde é cristocêntrica. O eixo da mensagem traz o nosso Salvador Jesus Cristo como personagem central desta mensagem. Muitas pessoas acreditam e pensam que o Senhor não se importa com ela, que o Senhor não a compreende por conta do seu estilo de vida. Mas eu estou aqui para te afirmar que, como psicólogo, Jesus conhece o seu comportamento, seus modos operantes, e conhece o campo psíquico da tua mente, o que você pensa, e ele também é grande na força da compreensão. Ele te compreende como ninguém. Eu quero falar com pessoas que estão agora aí, neste feriado. Hoje é feriado, que é denominado Dia de Tiradentes. E é um dia apropriado também para falar das maravilhas, dos desígnios, dos prodígios que Jesus faz na vida daqueles que acreditam na pregação e na palavra de Deus. Nós vamos tomar por base aqui um texto das Escrituras Sagradas, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo do amor. João, capítulo de número 8, que traz aqui no sobretexto o tema que é a mulher adúltera. E está escrito assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Ponto de interrogação. E isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Então o tratado não é outro aqui, a não ser aquele que te distancia de Deus, que tem o poder de interferir no relacionamento do ser vivente e da natureza divina. O pecado. O pecado, ele tem o poder de fazer com que o Senhor cubra o seu rosto e não nos ouça. Quem disse isso foi o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Mas Jesus, conhecendo o campo psíquico da mente humana, conhecendo o comportamento
do homem, do ser vivente. Ele é grande na força da compreensão, ele te compreende. E ele está apto e pronto para perdoar todos e qualquer pecado. De repente você está aí agora disfarçando a sua realidade através de um copo de cerveja, no alcoolismo, nas drogas. Quem sabe você está tentando fugir da sua realidade. É para você que Deus está falando nesta hora. É com você que Deus tem um tratado nesta tarde. Você precisa entender que você não é descartável. Muito pelo contrário, você é reciclável. Eu sempre digo, e esse é um tema pessoal de todas as mensagens, que Deus não tem lata de lixo, mas Ele é o maior reciclador que eu conheço. Ele pega o lixo e transforma em ouro. Isso nos faz entender que nós somos preciosos, que nós temos um valor incalculável. Você tem valor para o Senhor. E o Senhor deseja esta tarde conscientizar você acerca disso. Bom, nós lemos um texto aqui em que Jesus está fazendo a expansão do reino de Deus, pregando e ensinando as pessoas as verdades do céu. O capítulo 8 destaca aqui que Jesus, dentro de uma geografia, ele foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada, bem cedo, ele voltou para o templo, ele regressou para a igreja. E todo o povo o seguia. E assentado, ele os ensinava. O que Jesus estava ensinando para o povo ali? Jesus estava ensinando o povo a se relacionar com o Deus Pai dentro de um relacionamento sincero e dinâmico. Jesus tinha diversas maneiras de falar. Dentre essas maneiras, ele falava também por parábolas, que era um ensino moral. Um ensino moral que Jesus usava para levar as pessoas a um denominador comum de entenderem os segredos e a mensagem do reino. E dois grupos distintos, que eram os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas eram homens responsáveis de reescreverem as leis. E de tanto reescreverem, eles conheciam a lei de cor e salteado. Eles eram um grupo religioso. E o outro grupo eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram cumpridores da lei de Moisés na risca. Eles cumpriam a lei na risca. E esses dois grupos se ajuntaram e trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida, uma mulher que fora pega em flagrante no ato de adultério. E eles levaram essa mulher até Jesus. E havia, dentro do parágrafo da lei, uma punição para a pessoa que fora pega cometendo o ato de adultério. Tinha uma punição para esta pessoa. Esta pessoa era submetida a uma cobrança que era o apedrejamento. Esta pessoa era apedrejada. E eu fiquei pensando, eu me peguei a pensar, como que esta mulher foi pega em flagrante no ato de adultério? Porque quem vai fazer uma imoralidade sexual, ela vai fazer escondida entre quatro paredes. O que levou esses homens
a pegar esta mulher em flagrante. Eles estavam armando uma complô contra o próprio Senhor Jesus para tentar contra ele. E disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E a lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, porém, o que você diz acerca disso? E diziam eles estas coisas tentando para terem de que o acusar. Eles queriam acusar Jesus, porque a pergunta era da seguinte forma: e tu, o que você diz? Se Jesus diz e afirma que essa mulher deve ser apedrejada, a compaixão e a sua misericórdia seriam censuradas. E se Jesus concorda com eles, Jesus estaria na contramão da lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Então, de pronto, Jesus vai dar uma resposta. E quando eles fazem essa pergunta, Jesus está inclinado. O texto sagrado diz aqui, ó, em João, capítulo 8, versículo 6, na parte B, mas Jesus, inclinado, escrevia na terra com o dedo. O que é que ele estava escrevendo ali? Alguns teólogos, historiadores, estudiosos afirmam, não sou eu, são eles que afirmam, que Jesus estava escrevendo ali os 10 mandamentos. E havia um mandamento que seguia da seguinte forma: para não fazer falso testemunho, não direis falso testemunho. E há outro que dizia assim: não matarás. É o que eles queriam fazer com aquela mulher. Já no versículo 7, como lhe insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: olha, chegou a hora de eu falar agora. Jesus toma a palavra e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Seja o primeiro que atire a primeira pedra. Como Jesus era equilibrado para resolver todas e qualquer situação, Jesus estava pronto. E eu quero afirmar aqui agora para você que está me ouvindo, para você que nos ouve atentamente, que Jesus está pronto para resolver todas e qualquer situação, porquanto para ele não há impossível. Para ele não há impossível. E se faz necessário aqui a gente frisar o que eles fizeram, o que os religiosos fizeram. Escute-me e pasme os senhores, vocês que nos ouvem. Jesus nunca teve problema com pecadores. Jesus teve problema com religiosos, e até hoje isso se dá. Quem eram os religiosos? Os escribas e os fariseus. Eles colocaram a mulher no meio. No versículo 3 está dizendo aqui, ó, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. E Jesus, para resolver a exposição humilhante desta mulher, Jesus tem uma palavra. Cada vez que os escribas e os fariseus trouxeram a sua presença, traziam a sua presença alguma pessoa, Jesus sempre tinha uma forma de resolver. O texto bíblico conta-nos que eles fizeram ficar em pé no meio de todos. Isto é exatamente humilhante. É isso que João descreve no seu evangelho. Fizeram a ficar em pé no meio de todos. Isto em si já configura uma humilhação, como eu já disse. E é então
o que eles dizem a Jesus: mestre, essa mulher deve ser morta. E tu que dizes? A lei manda matar, e o senhor, o que o senhor diz? A lei de Moisés tinha regras severas sobre a sexualidade. E o castigo para o adultério, como eu já disse, era a morte por apedrejamento. Tanto para o homem quanto para a mulher. Se Jesus confirmasse a pena de morte, a sua compaixão seria questionada. Mas se ele recusasse a confirmar a pena, seria acusado de contrariar a lei de Deus que foi estabelecida por Moisés. Sabiamente, ele devolve a questão aos acusadores da adúltera, pois a lei judaica determina que a testemunha que atira ou que atirasse a primeira pedra, em caso de pena capital, a pessoa tinha que ter conhecimento de causa. A mulher foi apanhada em flagrante, em ato de imoralidade sexual, que é conhecida, simplesmente por adulterar. Os escribas e os fariseus, que são os religiosos, eu volto a repetir aqui, meu sangue ferve nas veias quando eu falo da religiosidade. Os escribas e os fariseus que acusavam, que jogaram aos pés de Jesus, a sua intenção era apanhá-lo numa armadilha. Eles fizeram uma complô contra Jesus. E tendo de decidir entre o cumprimento da lei e o seu amor misericordioso por todas as pessoas, inclusive por aquela mulher, e inclusive por aqueles que violavam a lei, então ele respondeu, lentamente e sabiamente, esclarecendo qual era o propósito da lei e fazendo com que cada um dos seus líderes se lembrasse dos seus próprios pecados e das suas próprias violações da lei de Moisés. Em algum lugar dentro do seu próprio coração, cheio de pecados, cada um deles, daqueles líderes, dos escribas e dos fariseus, sabiam que também mereciam sentença de morte. Jesus, sem dúvida, foi o primeiro e o maior psicólogo de todos. Ele era um psicanalista de mão cheia e continua sendo até hoje. Ele sabia perturbar os homens com suas proposições. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fazia aqueles homens pensarem em suas atitudes aparentemente éticas e morais. Jesus não dava nada pronto a ninguém. Eu vou repetir. Jesus não dava nada pronto a ninguém. Pelo contrário, ele fazia o sujeito indagar-se e pensar. E nessa tarde, Jesus está fazendo você pensar. O que é que tem atrapalhado você dentro do relacionamento com Deus? Porventura não é o pecado? E eu estou aqui para te dizer que o Senhor Jesus, ele perdoa. Há perdão para você. E o perdão vem por conta do quê? Por conta do arrependimento. O arrependimento e a fé, os dois juntos, se difundirem os dois juntos, gera a conversão. A pessoa se converte genuinamente. Jesus utilizava muito bem a arte da pergunta. E às vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta. A exposição daquela jovem, ou seja, daquela mulher, fez com que Jesus perguntasse para ele em cima de outra pergunta. E tu o que dizes? Jesus falou, então eu vos pergunto, se vocês não têm pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E o texto sagrado diz aqui, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficando só Jesus e a mulher
no meio aonde estava. Deixa eu te dizer, fica entre você e Deus, como ficou entre Jesus e esta mulher. E erguendo os olhos, e não vendo ninguém, porque Jesus estava abaixado escrevendo, ele escreveu por 2 vezes. Depois que ele disse atire a primeira pedra, ele inclinou e escreveu de novo. Nesta agora há uma afirmativa que dizem que ele escreveu uma nova história para a vida daquela mulher. E erguendo os olhos, Jesus erguendo os olhos, não vendo ninguém, perguntou para a mulher, mulher, onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Agora eu digo o que Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não foram chamados na carne, mas sim pelo Espírito. Essa autopunição vai sair da sua vida nessa tarde. Pare de auto se punir, porque Jesus te fornece o perdão nesta hora. Você que tem sido vítima de acusações, de pessoas que dividem o mesmo teto com você, pessoas que têm dito assim, mas você não serve a Deus? Por que você faz isso ou faz aquilo? O único que pode te julgar é Deus. Esses são acusadores. E a mulher respondeu, ninguém. Ninguém, Senhor. Então ele disse, ninguém te acusou, nem tampouco eu. Te ordeno, vai e não peques mais. Esse te ordeno é uma ordenança. Por quê? Porque o pecado é um estado ruim da alma. O pecado, dentro do original, quer dizer errar o alvo. Foi para isso que Jesus se entregou. Para nos livrar da condenação do pecado. O apóstolo Paulo deixou bem claro, e eu preciso afirmar isso aqui. O pecado e sua origem se deu aonde? Da onde veio o pecado? Nós vamos ver agora isso na Bíblia. Capítulo 5, versículo 19, aos Romanos está escrito assim, porque como pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Eu vou ler mais uma vez e já vou explanar este versículo e trazer o pleno entendimento a você que me ouve. Porque como pela desobediência de um só homem, quem é este homem? Adão. A natureza adâmica é a natureza pecaminosa. Aqui está falando de 2 Adão. O primeiro Adão, na primeira tentação, ele cedeu. Você lembra do Adão? O Adão de Deus. O primeiro ser vivente. Este homem desobedeceu à ordenança de Deus. Deus ordenou que ele não olhasse para aquela árvore e nem desejasse, nem tampouco comesse daquele fruto. Porque no dia que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Porque através da desobediência dele, muitos se tornaram pecadores. E do pecado gerou a morte. Então ele foi o primeiro Adão. Olha, eu quero que você ouça agora atentamente o que eu vou dizer, que isso aqui é uma riqueza, é uma pérola de mestrado. Adão foi um adulto instantâneo. Eu estou falando do Adão, do Jardim do Éden, o primeiro Adão. Ele não teve pai, ele não teve mãe. Ele foi gerado após o pó da terra. Deus fez céus e terra e tudo que nela há. Após o pó da terra, Deus fez o ser vivente. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão nos ouvindo agora.
E peço encarecidamente que você compartilhe essa live por intermédio do Facebook, para que possamos assim divulgar a mensagem do reino. Este Adão que eu estou vos falando já nasceu com barba na face. Ele foi um adulto instantâneo. Ele não teve infância, ele não teve adolescência. E na primeira tentação ele cedeu. Esse Adão, ele dormiu e acordou casado, irmão. O Senhor o pôs em um sono profundo, vendo que ele se sentia só, tomou uma de suas costelas e formou a mulher e deu como adjuntora. E a mulher foi seduzida pela serpente, tomou o fruto, comeu e deu a este, e ambos se tornaram conhecedores do bem e do mal. Se por meio de Adão todos se tornaram pecadores, por meio de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, e pela obediência ao mesmo, muitos se tornaram justos. O que te justifica não é o que você faz, foi o que Jesus fez por você. Jesus, como o segundo Adão, foi diferente do primeiro. Jesus teve pai, teve mãe. Jesus nascera de um nascimento virginal. Essa foi a abertura que Deus usou para se tornar Deus homem e vir a este mundo a fim de salvar todo ser vivente. Esta foi a abertura que Deus usou. Deus usou o ventre de uma jovem cujo nome era Maria, e essa, desposada de seu esposo, de José, se achou grávida. Quando José ficou sabendo, ele iria abandoná-la. Por quê? Porque ele sabia que ela era uma jovem virgem. E o Senhor mandou um anjo apareceu para ele e disse para ele assim: olha, não despeça, não deixe Maria, porque o que está sendo gerado no ventre dela é uma obra do Espírito Santo. E aqui eu quero dizer para você, comedor de arroz e feijão não muda a vida de ninguém, irmão. Quem muda a vida das pessoas é o Espírito Santo por intermédio da palavra. A palavra é Cristo. A palavra é o verbo é Cristo. Quando você permite que a palavra se adentre dentro de você, o Espírito Santo começa a agir. Por que o Espírito Santo, irmão? Porque ele veio para santificar. A palavra santificação quer dizer separação, para separar-nos do mundo, das concupiscências carnais, dos olhos, para nos separar das nossas vontades, para nós deixar de viver a vida que queremos viver e viver a vida de Deus. É por isso que chama Espírito Santo. Ele veio para nos santificar, para nos purificar e certificar que nós estamos prontos para viver os milagres que a palavra de Deus nos garante. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito para sempre seja o nome de Jesus Cristo. Então, Jesus é o segundo Adão. Ele teve infância. E aos 14 anos, já um jovem adolescente, ele é esquecido por seus pais numa cidade, eu acredito ser Jerusalém, e eles ficaram procurando ele. Quando foram achar, ele estava dentro do templo. E alguém chegou e disse: olha, seu pai e sua mãe estão lá fora. Esse segundo Adão teve pai e teve mãe. Ele disse: quem são meus pais? Quem são a minha mãe? Meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. E foi achado também pregando para os doutores da lei. Os doutores da lei diziam assim: quem é esse jovem? Da onde veio ele? Como ele sabe de tudo isso? Oramanto que menefaz, larabacala baixandarabia canto labai. Ele é
o próprio Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é tremendo. E Jesus trabalhou. Isaías 53 diz que Jesus foi provado no trabalho. Foi treinado. No que Jesus trabalhava? Na carpintaria. Ele mexia com madeira bruta. Então não venha me dizer que para você não tem jeito. Que pau que nasce torto nunca se endireita. Quem foi que disse isso? Se ele mexe com madeira bruta, ele há de endireitar a sua vida. E eu profetizo que haverá mudanças, que haverá confissão de pecados, arrependimento de pecados, que haverá perdão e paz para a alma daqueles que ouvem essa mensagem. Isso sim é o avivamento. O evangelho de Jesus não se resume em ter uma boa casa, um bom carro, até porque isso não é pecado. Mas o evangelho de Jesus é salvação de alma. É restauração familiar. É restituição, é devolução. Deus tira você da natureza adâmica e coloca em você a mente de Cristo. E Jesus, sendo o segundo Adão, ele também foi provado. E na primeira provação foi no deserto, onde o próprio Satanás apareceu para ele. E Satanás aparecendo, ele disse: se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Transforma esta pedra no quê? Em pães. Como o primeiro Adão do Jardim do Éden foi pego? Pelo fruto, pela boca. Ele comeu o fruto. E o diabo veio usar a mesma arma contra Jesus. E não foi bem sucedido o plano satânico dele. Porque Jesus olhou para ele e disse: você quer me pegar? Porque eu estou 40 dias e 40 noites sem comer. Você quer trazer na minha lembrança. Ele queria atingir o campo psíquico da mente de Jesus, o psicólogo de Jesus, psicológico de Jesus, para Jesus se lembrar do pão e ter fome. Jesus se voltou para ele e diz: nem só de pão viverá o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Arabacan churabacalabácia. E ele não desistiu de primeira mão, e ele veio com mais 2 investidas. Levou Jesus no pináculo do templo e usou o Salmo 91 e disse: atira-te lá embaixo, porque também está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces o teu pé em nenhuma pedra. O que ele tinha dizido? O que ele tinha dito antes? Para transformar a pedra em pão. Então atira-te lá embaixo, então. E Jesus tomou a palavra e disse: eita, glória a Deus. Não tentarás. Oh, glória. Deixa eu ir lá para me lembrar aqui. A resposta de Jesus para ele foi concreta e concisa. E Jesus respondeu: está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E respondeu Jesus: está escrito também. Você usou o Salmo 91, eu também uso para você o Deuteronômio, que está escrito: não tentará o Senhor seu Deus. E o Satanás veio na última investida e o levou a um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: olha, se você se prostrar e me adorar, eu dou tudo isso aí a você. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, bate em retirada, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. E Jesus o venceu ali. Como se vence, pastor, o pecado? Na palavra, irmão. Salmo 119, 11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando Jesus venceu pela palavra, versículo 11 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, está escrito assim: com isso o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Quando você vence a oposição do diabo,
as investidas do vil tentador, a conspiração do maligno, tem banquete para você. Na Pacalabaxandarábia. Tem banquete para você. Estel e Calabácia Candarábia. Estubidere que faço. Deus maravilhoso. Eu quero que você compartilhe agora, porque eu sei que tem pessoas sendo escravas da sua própria consciência. Pessoas que estão sofrendo acusações. Pessoas que recebem mensagens como mísseis teleguiados do inferno, que dizem assim, olha, Deus não te ama, não. Você bebe, você fuma, você usa drogas, você se prostitui. Seja lá qual for a tua situação, eu estou falando para você que de repente não encontrou a porta. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu estou falando com você. Numa certa ocasião, trouxeram um jovem surdo e gago, implorando para Jesus que o curasse. Isso está relatado em Marcos, Evangelho de Marcos. E Jesus, tirando-o da multidão à parte, diferente da mulher, que fora colocar no meio, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E fez questão de destacar, tirando-o da multidão. Seja qual for o teu problema, Deus faz questão de destacar. Deus faz questão de fazer por você o que ninguém é capaz de fazer na pessoa de Jesus, que é a palavra, que é o verbo, através da atuação livre e espontânea do Espírito Santo. Perceba que Jesus sabia que aquele jovem, já não há muito tempo, era motivo de deboche, de constrangimento. Há quanto tempo você vem passando por essas humilhações? Esse jovem estava assim há muito tempo. Surdo. Uma pessoa surda não consegue adquirir fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Gago, ele não conseguia dar glória a Deus. E quando você dá glória a Deus, glória é um substantivo feminino e significa honras adquiridas por obras realizadas. Quando você dá glória a Deus, você está reconhecendo as obras que em ti Deus realizou e ainda vai realizar por conta das promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus sabia que curando no meio da multidão, o estaria colocando em situação difícil. Então Jesus o chama à parte. Jesus chama ele num canto. Ou seja, o leva em um lugar retirado, reservado, sem alardes, e realiza um milagre. O que me impressiona neste relato de Marcos não é o milagre, mas a discrição e o respeito de Jesus para com o jovem. Jesus chamou ele no canto, com todo o respeito. E eu fico imaginando as diversas vezes que esse jovem surdo e gago recebeu piadinhas, bullying, de mau gosto, deboches, desprezo. E você que está sendo desprezado. Jesus tem algo com os desprezados. O Jesus que esteve aqui na terra, na sua época, era alguém que respeitava a história e a vida de toda pessoa que se achegava a ele, pedindo ajuda. Ele respeita o seu estilo de vida. É por isso que ele disse, venha como está. Mas quando a pessoa vem como ela está, ela não permanece do jeito que está. Porque é impossível uma pessoa se achegar a Deus e continuar do jeito que está. Venha como está, e depois ela começa a viver dentro do entendimento das letras sagradas,
aquele versículo que diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Todos nós temos uma história. Alguns possuem uma história muito difícil, outros tiveram histórias mais tranquilas, mas na verdade é que todos pisam esse chão chamado terra e carregam o seu histórico, um enigma de dificuldades emocionais. Precisamos trabalhar mais o nosso senso de inclusão social e incluir e fazer ao ponto de se sentir no mesmo patamar de condição para viver nessa sociedade a qual está sendo deteriorada, essa sociedade que está sendo afligida por esse coronavírus tão famoso, Covid-19, onde as pessoas não estão se cumprimentando mais. Que coisa interessante. Então nós estamos aqui, por intermédio desse áudio, falando acerca do tratado, o tratado dado por Jesus à mulher adúltera, que o fez mudar de vida e devolveu para ela a sua autoestima. O amparo emocional foi decisivo para que a mulher se superasse do seu erro. Por isso que Jesus disse para ela: eu te ordeno, não peques mais. Então você que está ouvindo esse áudio, tenha consciência que o pecado não é uma coisa normal. Não é um estilo de vida. O pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. Ele tem o pecado. O teu pecado pode te fazer você sofrer a condenação eterna. Então é por isso que nós estamos aqui, apregoando e afirmando que Jesus, ele é o psicólogo, ele entende a sua mente como ninguém, ele te conhece por dentro e por fora. Você sabe que a psicologia afirma que quando uma pessoa não consegue expressar verbalmente com palavras o que ela está sentindo e pensando, ela destaca isso no seu comportamento. E veja o comportamento da mulher adúltera, do jovem cego e gago que eu fiz menção aqui. A mulher foi curada no meio da multidão. Já o jovem, Jesus destacou, chamou ele à parte para resolver o caso dele. Ouça-me atentamente agora. O Senhor não vai te envergonhar. Muito pelo contrário, Ele vai liberar o perdão. E a sua vida não será mais a mesma. Com os ensinamentos de Jesus Cristo, nós podemos resolver os problemas do cotidiano e aumentar a nossa saúde emocional. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Essa é a abordagem dessa mensagem. E eu vou voltar a repetir algo que eu disse aqui. Jesus nunca teve problema com o pecador. Jesus só teve problema com os religiosos. Tem um louvor do Anderson Freire que chama Meu Hospital. Eu gostaria que você ouvisse. As pessoas esperam um erro teu para se oposicionarem, para usar o dedo da mão para te apontar. Contrapartida, Jesus está de braços abertos, dizendo: meu filho, eu te perdoo. O fato de Deus te perdoar não te dá o direito de remover a consequência do pecado. O pecado tem consequências, pastor? Com certeza. Se você ir agora a um local de vendas, eu vou usar uma padaria como exemplo, e roubar uma bala, o dono da padaria, se ele observar e ver você apanhando algo que pertence a ele,
ele vai chamar a tua atenção, vai falar asneira para você, e o que você realmente precisa ouvir, e vai te dispensar. Mas se você roubar na porta dessa padaria um carro, vão chamar a polícia para você e a consequência vai ser diferente. Você vai ouvir o que você precisa ouvir e vai ser conduzido à prisão para pagar a pena de ter furtado o carro. Assim é o pecado. O Senhor te perdoa, mas não remove a consequência do pecado. E junto com isso, Ele te dá forças para que a sua vida seja transformada. Eu estou falando com pessoas agora que Deus vai organizar a sua vida. Por causa da sua sinceridade, por conta da sua transparência. Deus vai trazer para você um amparo, uma saúde emocional, um bem-estar, um crescimento pessoal. Dentro dessa linhagem, Deus vai tirar a sua mente desse cativeiro. Mente cativa, eu recebo a autoridade de Cristo Jesus e te coloco em liberdade. Mente que está presa pela religiosidade. O que é a religiosidade, pastor? Um dia eu quero entrar nesse assunto com mais veemência, com mais clareza. Quero expor esse assunto e provar para você que a religião nunca ligou o homem a Deus. O termo religião quer dizer reatar, reunir ou trazer de volta. Religar o homem a Deus. O que ligou o homem a Deus não foi a religião, foi o sacrifício que Jesus fez na cruz. O próprio João afirmou que nós somos filhos de Deus. Olha, Adão é filho da criação e nós somos filhos por doação. Nós somos por doação. E deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Eu amo esse versículo, irmão. Mas todos quanto receberam, você já recebeu Jesus como Salvador? João, Evangelho de João 1:12. 1, versículo 12. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais creem no seu nome. Então você que é filho, você tem direito naquilo que é do Pai. Eu quero orar por você agora, porque eu estou certo de que Deus tem vitória para você. A vida sem razão, Meu Deus! nada mais dá certo. Quem sabe nesse feriado você já pensou em chutar o balde, jogar a toalha, chutar o pau da barraca? Tanta decepção. Secaram-se as lágrimas. É ou não é? Não tem forças pra lutar. As portas se fecharam. Falta voz para gritar. Me socorre, ó Deus. Acabou sua esperança. Apagou aquela luz. Só lhe resta uma resposta. Tem a resposta. Passar é só ser. Ele será tão mais forte. Essa página manchada. Ele fita os seus pés nesta nova caminhada. A ter vida com razão, sem decepção. Só Jesus que muda a estrada fria. É só Jesus que tira a pedra do vai curar teu coração. Só tem uma solução. Quem é? É só... Uma boa noite ao meu amigo Gilson Ferreira, tantos outros que estão nos ouvindo. Deus abençoe as vossas vidas. É só Jesus que pode mudar nossa história. Só Ele é o maior psicólogo, só Jesus, irmão.
Nós tenta procurar felicidade em outro lugar e não encontra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então nós vamos fazer uma oração agora. Quero pedir a Deus que te conscientize que Ele te entende como ninguém. As pessoas te apontam, fazem tribunal, te julgam, te condenam. As pessoas não te compreendem. Quantas vezes você já chorou e já disse, ninguém me entende, mas o Senhor Jesus, Ele te entende. Ele sabe o que você tem pensado. Antes que a palavra chegue na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe o que você tem passado. E você tem dito, meu Deus, por que para mim tudo é mais difícil? Por que tudo que eu faço esbarra numa resistência, no ciúme das pessoas que estão na minha volta? Por que eu sou vítima da situação, sou vítima de inveja? Deus sabe que você que está me ouvindo já se perguntou, falou, mas eu não tenho nada, pastor. Na minha vida as pessoas têm inveja. A Bíblia nos dá a entender que a inveja enfraquece até os ossos. O que a inveja não faz? Só de você ser quem você é, já causa inveja. Você vai ficar parado ouvindo meia dúzia de pessoas que não conhecem as sagradas letras das Escrituras, que não provaram a misericórdia de Deus e vivem te acusando? Ou você vai parar para ouvir o maior psicólogo, que é Jesus? E aquele que não tiver pecado, como nós falamos aqui, que atire a primeira pedra. Deus sabe como você chorou. Você lembra do ladrão da cruz, do bandido da cruz? Jesus falou com ternura para ele. Quando ele disse, mestre, lembra-te de mim. Olha o psicológico de Jesus, como que era preparado. Olha o campo psíquico do mestre, como que era preparado. Jesus olhou para ele no meio da dor, no meio do sangue, e disse, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Você vai ajudar eu a inaugurar o paraíso. Então, para tua informação, ô religioso, você que está me ouvindo aí, quem inaugurou o paraíso foi um bandido. Oh, meu Deus, estou sentindo a tua presença. Se isso não for amor que Ele tem por você, e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, Deus perdoa você. Deus reata o laço de amizade com você. Deus te faz entender que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este eu afirmo, biblicamente, que sereis réu culpado. Não há perdão. Mas o fato de nós saber que Deus perdoa todos e qualquer tipo de pecado não nos dá o direito de termos pecados de estimação. Né? Eu vou fazer isso, sei que Deus me perdoa. Existem pecados conscientes e inconscientes. O consciente é aquele que você sabe que não deve fazer, você vai lá e o faz. E aí você já sabe que a consequência vai ser dolorosa e pesada. Agora, quando acontece um tropeço, um embaraço, algo que você não estava preparado, Deus está dizendo para você, você está perdoado. E vigia o teu caminho.
Nós vamos orar agora, eu preciso orar. Porque eu tenho certeza que Deus ele tem vitória para a vida de pessoas que estão aqui. Pessoas que estão aqui conectadas, nos ouvindo. Neste feriado. Santo Deus. Deus tem a vitória que você precisa. Ele tem a bênção que você necessita. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tu que está entronizado acima dos querubins nos mais altos céus e tampouco aqui agora, através desta live, por intermédio do Facebook, este grande veículo de comunicação, eu rogo-te em nome de Jesus que o Senhor ouça esta oração e nos responda de imediato. Eu uno a minha fé com a fé destas pessoas e peço ao Senhor agora o teu precioso perdão e junto com o teu perdão o poder de mudança, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Que esta pessoa, meu Deus, que foi ferida por palavras que humilharam, palavras que jogaram essa pessoa para baixo, levanta ela agora. Dá saúde emocional, Senhor. Trabalha no psicológico desta pessoa. Faz com que esta pessoa entenda que para este labirinto existe uma saída. Faz com que esta pessoa, Senhor, entenda que tudo tem um jeito. Até para a morte o Senhor dá um jeito. Porque o Senhor disse que ainda que morra, viverás. Eu peço-te agora por esta pessoa que não consegue, Senhor, se perdoar. Porque ela sabe que o Senhor perdoa ela, mas ela não consegue parar de auto se punir. Ela tem que se perdoar e receber o teu perdão agora. Perdoa, Senhor. Restitui a alegria da salvação. Porque os dias são maus, as profecias apontam a hora derradeira da igreja na terra. As coisas vão piorar e vão piorar muito. E nós temos que estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então, que esta pessoa seja agora beneficiada pelas mais ricas bênçãos. Sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja abençoada, para a glória de Deus. Nós vamos terminar com uma canção aqui. Que Deus te abençoe. Fui procurar coisas que eu nunca perdi, no mundo ingrato que eu não conheci. O mundo não te aceita mais, querido irmão. Minha mãe me pediu para que eu não saísse, mas eu não dei ouvido no que ela disse. Eu peguei todas as coisas que me pertenciam. E quando da porta para fora eu saía, parece que o inferno todo sorria. Os filhos das trevas vinham correndo, de braços abertos, me recebendo, enquanto minha mãe chorava e sofria. Minha mãe, que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não merecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo.
Glória a Deus. Vivendo em meio de homens valentes que tem um veneno pior que serpente, destrói qualquer tipo de felicidade. Decidi voltar ao lar que deixei para rever a pessoa que eu desprezei. Era minha mãe avançada na idade. Quanto a sua mãe não orou por você, hein? O dia das mães estava chegando e todas as crianças estavam cantando. Aquilo partiu o meu coração. E mãezinha querida, Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. De joelhos ao chão, pedia que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária. Glória, obrigado. Jesus atendeu a sua oração. E quando eu voltei, eu fiquei surpreendido. As portas fechadas, eu pensava comigo: minha mamãe não está ou partiu para a glória. E devagarinho fui me aproximando da porta do fundo, ouvi minha mãe orando, e na oração eu ouvia o meu nome. Abracei minha mãe e fugiu a tristeza. Dali a pouquinho a gente foi à igreja, e quando voltamos mamãe adormeceu. Dos meus braços partiu para os braços de Deus. Minha mãe que eu deixei a chorar, nem sequer um segundo, pedi Chegamos mais a um término, né, irmãos? para não perecer. Com esse testemunho aí forte do pastor Abel Porto, que fala sobre o amor de uma mãe, né? O amor de uma mãe revela-se nele o amor de Deus. Deus te ama e te quer bem. Deus possa te dar uma noite iluminada de grandes realizações no seio da tua família. Eu sei que nós estamos vivenciando agora o isolamento social, né? A quarentena ainda não acabou, né? Então, logo mais à noite, por volta das 23 horas, em alguns minutos, nós vamos voltar ao vivo, nessa feita por vídeo, né? Entrarei ao vivo para transmitir a mensagem. Será a live das revelações. Deus vai nos dar graça e vai chamar pessoas pelo nome. Vai revelar o profundo, o oculto e o escondido. Que Deus abençoe todos. Obrigado por estar conosco. Tá? Um forte abraço pentecostal do teu amigo, teu irmão em Cristo, pastor Ricardo Atalaia.